Estamos aqui para cultuar nosso Deus. Louve ao Deus eterno, Salmo 108. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Oh,
irmãos, sejam bem-vindos. Mais um culto de adoração ao nosso Deus. Quero muito encorajar cada um de vocês a estarem com a mente de vocês dedicadas a esse tempo. Vamos aproveitar para orar a Deus, para buscar a Deus, tomar decisões que vão de encontro ao coração do nosso Deus. Tem um versículo na Bíblia que me encorajou muito essa semana e eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia diz assim, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Sabe, irmãos, esse era o coração de Paulo. Todas as vezes que ele buscava a Deus, todas as vezes que ele orava a Deus, pensando nos irmãos, ele fazia isso com muita alegria. É esse o meu coração, eu sei o coração de cada um de vocês. Orar a Deus e pensar em cada um de nós com muita alegria, porque Deus, há uma promessa de Deus que Ele vai completar a boa obra que Ele iniciou na vida de cada um de nós. Então vamos aproveitar muito desse tempo, aproveitar todas as programações que a gente tem feito, mesmo que remotamente, mas a gente poder se ligar espiritualmente e estar muito bem ajustados com a palavra de Deus, tá bom? Quero chamar cada um de vocês a orarem comigo. Vamos orar. Santo Deus, meu Pai, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por toda a programação que temos feito como igreja e o quanto isso nos aperfeiçoa no Teu amor. Pai, queremos ter os nossos corações moldáveis nas Tuas mãos. Queremos ser moldáveis, Pai, conforme a Tua vontade. Pai, tira de nós todo orgulho, toda a falta de desejo, Pai, de sermos transformados e muda a nossa vida, Pai. Nos dá a oportunidade de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Muito obrigado porque podemos cantar para o Senhor, podemos chegar perto do Senhor a cada dia por meio da Tua palavra e isso é tão bom para cada um de nós. Obrigado por Jesus, no nome dele que oramos ao Senhor. Amém. Amém? Depois desse bem-vindo especial, vamos cultuar nosso Deus. Nunca deixarei meu mestre.
Olá, irmãos. Esse é um momento especial da Santa Ceia. Eu gostaria de ler uma escritura com vocês, que fica em Filipenses, capítulo 2, versículo do 6 ao 8, que diz assim: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se humilhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo, ele foi obediente desde jovem, desde criança. E lá em Lucas 2, do versículo 48 ao 51, a gente lê isso, né? Está escrito lá que ele estava no templo e os seus pais estavam procurando por ele, por Jesus, e encontraram ele no templo ensinando as pessoas. E os seus pais, preocupados, perguntaram para ele onde você estava, e ele falou: vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? E falando isso, em seguida, ele seguiu os seus pais e foi embora para Nazaré. Ele foi um momento de obediência de Cristo. E depois, numa outra escritura, em Lucas 22, 42, no momento de oração, ele pediu a Deus para que afastasse dele aquele cálice de sofrimento, porque ele sabia que ia para a cruz. E ele falou para Deus: que seja feita a sua vontade e não a minha. Novamente, Jesus foi obediente. Cristo foi crucificado e derramou o seu sangue na cruz por nós, porque em toda a sua vida ele foi humilde e foi obediente a Deus. E através da sua humildade e através da sua obediência, ele se entregou na cruz por amor a todos nós. A sua humildade e a sua obediência o levou à cruz. Para nós, como cristãos, devemos pensar nisso, nesse momento especial, ao comermos do pão e ao bebermos do vinho, que representa o corpo e o sangue de Cristo, quanto nós temos sido humildes e temos sido obedientes a Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por Jesus, Pai, que é o nosso Salvador, Deus, que morreu na cruz por nós, Pai, por amor a nós, Pai. Deus, nem merecemos isso, Pai. Como diz as Escrituras, Pai, ele foi humilde, foi obediente até o final, Pai, até ser crucificado, Pai, e morreu, Pai. Mas Deus, Jesus foi um exemplo para nós. Muito obrigado, Pai, por esse exemplo de humildade e de obediência de Cristo, Deus. Em nome de seu Filho Jesus, eu agradeço. Amém. Vamos meditar na letra dessa canção, Soberano Líder. Filho, homem, seu
Olá, tudo bem? Este é o momento das nossas ofertas. É interessante de poder ver o quanto Deus nos anima tanto com o seu poder. E o que me anima muito é a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. O título é Semeando com Generosidade. Paulo falando para a igreja de Coríntios. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer o que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuir, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, o pão que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, fará crescer os frutos da sua justiça. Amém? É interessante, irmãos, porque Paulo dando um conselho, e nesse conselho ele faz uma comparação com o semeador. E ele fala que semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, você vai colher muito. E a nossa vida espiritual é assim. É uma decisão, é uma fé, é uma certeza, é uma esperança. E que nós precisamos tomar a decisão de ofertar, não por uma obrigação, mas com uma gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado. A gente vê essa pandemia, muitas pessoas passando necessidade, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas perderam seus empregos. Mas Deus, Ele tem suprido nossa necessidade. Deus tem nos amado tanto que Ele tem dado a mais para a gente. Então, esse momento da gente retribuir e dar com generosidade. A gente tem que tomar a decisão de servir a Deus, não por uma regra, não por uma obrigação, mas decidir o que vai dar no seu coração, no nosso coração, no meu coração, e tomar a decisão de falar assim: puxa, Deus, valeu a pena. Valeu a pena passar por essa pandemia e o Senhor ter cuidado da minha família, ter cuidado, Pai, do meu trabalho, ter cuidado dos meus filhos, ter cuidado da minha família. Amém? Obrigado. Essa canção é para preparar para ouvir a mensagem de Deus, porque Ele vive. Porque Ele vive.
dia. Meu nome é Orlando, faço parte da Igreja de Cristo de Guarulhos e sou o marido da Regina. Conheci a Regina na igreja, namoramos, casamos e temos o nosso filho Tiago, de 15 anos hoje, especial. Tiagão está estudando a Bíblia e quero agradecer a cada um que tem estudado a Bíblia com ele. Quero falar que a minha esposa é exemplar, ela conhece muito da Bíblia, isso me chamou muita atenção quando nós nos conhecemos e até hoje ela conhece cada vez mais a Bíblia, me ajuda muito espiritualmente e é um privilégio ser marido da Regina, tê-la como esposa. Quero falar aqui algumas coisas e antes vamos começar com uma oração. Deus eterno, obrigado pelo dia de hoje, obrigado que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por cada bênção que o Senhor tem nos dado. Eu oro que o Senhor abra nossa mente e nosso coração para receber a sua mensagem hoje. Quero orar e agradecer em nome de Jesus. Amém. O título da palestra hoje é Jesus é o caminho. Queria começar a ler no Salmo 32, começando no versículo 11, até o 33, versículo 11 também. Diz assim: Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Quero falar que o relacionamento com Deus é sinônimo de alegria. Uma alegria que transborda em canções. Nós vimos as canções, as pessoas cantando agora há pouco. É muito bom cantar para Deus. E melhor ainda é ter uma vida que agrada a Deus por trás das canções. Não só cantar da boca para fora, mas ter uma vida justa. É o que fala aqui a Bíblia, né? Fica bem louvá-lo, né? Aos que são retos. Aos que são justos. Então, cai bem, fica bem louvar a Deus, cantar a Deus, desde que você tenha uma vida por trás. Você tenha uma dedicação a Deus. Você reserve tempo para Deus. Não é só cantar da boca para fora. E Deus se alegra disso. Deus gosta que as pessoas cantem para Ele e tenham uma vida dedicada a Ele. Continua aqui. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Quero falar que a palavra de Deus é verdadeira, a Bíblia é verdadeira. Nós precisamos cantar a Deus porque a Bíblia é verdadeira. Nós temos por que ficarmos felizes, nós encontramos a verdade. E se nós encontramos a verdade, se a Bíblia é verdadeira, Ele está aqui nos alertando também, que tem coisas que são falsas, que não são verdadeiras, são mentirosas. Tem livros que são mentirosos, que não está, o conteúdo dele não é verdadeiro, é enganoso, nos engana, nos leva a um erro. Mas fala que a palavra de Deus é verdadeira. E Ele é fiel em tudo que faz. Deus é o autor da Bíblia. Ele é fiel, Ele inspirou as pessoas para escreverem a Bíblia e tudo que Ele faz é fiel, Ele é fiel em tudo. Eu não acreditava na Bíblia, até começar a ler. Algumas pessoas liam alguns versículos, falavam, comentavam, falavam, não bate com o meu pensamento, com a minha forma de ser. Então eu não acredito, não vou dar crédito. Mas depois eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei faz sentido isso. Depois que eu comecei a tirar da Bíblia e trazer para a minha vida, eu falei, funciona. Então, precisamos dar o crédito. Eu acreditava em coisas mentirosas. Muitas delas relacionadas à religião. Eu acreditava no que não era para acreditar e não acreditava no que era verdade. Só que para isso, para eu me convencer, eu precisei praticar. Ir a mais fundo e praticar o que estava aqui. Comecei a ver que realmente
concordar com a Bíblia e comecei a alguns valores que eu tinha, alguns pensamentos, algumas convicções que eu tinha começou a ir embora, porque não estava batendo com a Bíblia. Então eu quero chamar cada um a consultar a Bíblia, consultar a palavra de Deus, ver o que é verdade. Muitas vezes a verdade dói, muitas vezes não está de acordo com o seu pensamento, como foi o meu caso, mas vai fundo. Conheça a Bíblia, conheça a verdade, vai na fonte. Não fica só pelo que as pessoas falam, não fica só pelo que eu estou falando aqui. Vai na sua casa, lê a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, lê o que eu estou lendo aqui, o que eu estou falando, eu estou citando as Escrituras, lê o capítulo inteiro, sabe? Lê a Bíblia toda. Se você quer ler a Bíblia toda, eu aconselho você a começar pelo Evangelho de João. É um ótimo livro para começar a ler a Bíblia. Lê todo o Novo Testamento primeiro, antes de ler o Antigo Testamento. E nós estudamos a Bíblia com as pessoas. Eu, antes de eu conhecer mais profundamente a Bíblia, pessoas me deram uma base para eu começar a estudar a Bíblia. Isso foi muito motivador. Sozinho eu tentei ler várias vezes, não tinha conseguido ler, mas com a ajuda eu comecei a ler, depois eu comecei a andar com minhas próprias pernas, comecei a ler mais profundamente, mas eu tive uma base antes. E nós estudamos a Bíblia com as pessoas hoje e damos essa base. E o meu conselho é que você conheça a verdade bíblica, a verdade que está aqui na Bíblia, não só o que o pastor fala, não só o que o padre fala, não só o líder religioso fala, não só o que eu estou falando, mas que você busque na fonte, busque na Bíblia o conhecimento que vem de Deus. Continua, ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Então Deus ama a justiça. Por que ele quer que sejamos justos? Porque ele ama a justiça. Ele ama, isso é justo, isso... E a gente também gosta da justiça. Quando a gente vê uma coisa injusta acontecendo, a gente fica indignado, a gente, sabe, quer ir lá e mudar aquela situação, né? A gente fica indignado. E quando a gente vê até pela TV uma coisa injusta acontecendo, a gente, sabe, quer mudar aquilo, causa indignação na gente. E Deus é assim, Deus ama a justiça, a retidão, né? Fala que a terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade de Deus. Basta a gente abrir os olhos, olhar aqui atrás, aqui a natureza, quantas árvores, né? Deus, a gente põe a sementinha lá, Deus faz crescer, aquilo vira uma árvore, dá fruto, dá flores, dá sombra. É demais a gente vê a bondade de Deus. Eu gosto muito de ver documentários na TV. A gente vai lá ver documentários sobre a natureza. A gente vê e fala, puxa vida, como Deus é poderoso, como Ele faz isso tão perfeito, tudo funciona na natureza. A gente vê o equilíbrio total. Às vezes a gente vê também o homem colocando a mão e aí desequilibra a natureza também, né? Mas a gente vê que Deus, tudo que Deus faz é muito bom e a gente basta abrir os olhos. Aqui continua, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Deus é o Criador, consumador, ele pensou, ele criou na cabeça dele, ele é o autor, né? Ele é o Criador e o consumidor de tudo que nós presenciamos, né? Na natureza e tudo mais. Foi ele que fez todas as coisas. Vamos louvar a Deus, nada como cantar, louvar a Deus por tudo que ele faz e fez e faz na nossa vida. E olha só, aqui o versículo 10 diz assim, ó: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Puxa vida! Isso aqui foi escrito há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Foi escrito por Davi, mais de 3000 anos atrás.
E olha só, fala que Deus desfaz os planos das nações. No final do ano de 2019, lá, virada do ano, fui lá, fiz os planos para 2020. Uma lista de coisas lá. Começou o ano, pandemia, e aí isolamento, quarentena. O que aconteceu? Meus planos foram tudo por água abaixo, sabe? Não deu para fazer nada daquilo que eu planejei. E a gente vê aqui, não só os meus planos, mas os planos, eu acredito, de todo mundo, do Brasil e do mundo, todos os povos aqui, né? Deus, o Senhor desfaz os planos das nações. Olha só, desfaz as nações, os planos foram desfeitos. Plano político, plano de todo mundo, sabe? Foi por água abaixo. Estão frustrados os planos de todos os povos. E ele continua aqui, ó. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. O único que não teve o plano frustrado foi Deus. Ele tem um propósito para tudo. Até mesmo para essa pandemia, para essa doença aí que está acontecendo. Vamos continuar lendo a nossa Bíblia? Agora aí, vamos para Tiago 4, versículo 14. O que a gente pode aprender com essa pandemia? Eu, pessoalmente, mais do que nunca, eu já tinha essa convicção, mas está muito mais evidente que eu aprendi que a vida é muito frágil. O ser humano é um ser frágil, fraco. Um vírus, uma bactéria, mata quantas pessoas? Hoje eu estou contando que mais de 83 mil pessoas no Brasil, mais de 620 mil pessoas no mundo morreram por causa do coronavírus. Então olha só como somos frágeis, fracos. Morremos facilmente. De ver relatos na TV que a pessoa estava viva, fez uma ligação, daqui a pouco estava morta já. Eu pessoalmente, na minha família, na parte da minha mãe, na parte do meu pai, na parte da minha esposa, morreram pessoas, algumas pela Covid, outras não foram pela Covid, mas nesse tempo de pandemia houve algumas mortes, pessoas queridas do meu meio, da minha família. E olha, vamos ler Tiago 4, versículo 14. Olha só o que a Bíblia fala. Tiago 4, 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Olha só o que fala aqui, o que é a vida. A vida é uma neblina, é algo passageiro, é algo que está lá no instante e num instante acaba. A gente já não vê mais, sumiu, desapareceu. A neblina não é boa para dirigir, né? A gente vai dirigir, a visibilidade não é boa. Mas a neblina é boa para o pulmão, você respira aquele ar úmido, né? É muito melhor do que uma inalação. Você vai ficar a inalação imita a neblina. Então a gente vai... Tem pessoas que mudam para o Campo do Jordão para ter aquela neblina, né? Ficar respirando aquele ar puro. Pessoas que têm problema no pulmão. E você vê que se você não aproveita aquele momento, ela se dissipa e acaba. Passou. É assim a vida. Hoje eu estou com 52 anos, fiz aniversário essa semana. E outro dia eu estava com 15 anos. Vejo hoje, meu filho está com 15 anos. Então, vê que o tempo voa, o tempo passa, a vida passa rápido. A gente piscou, já era. E a nossa vida vai passar também. Estão enterrando quantos mortos já. E uma hora vai ser nós também. Por isso que nós vamos ler aqui em Eclesiastes 7, versículo 2. Olha só o que fala. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Eu, pessoalmente, não gosto de ir em lugar que tem luto. Eu gosto de ir em lugar que tem festa. Ir lá, festejar, estar com os amigos, abraçar, comer juntos, conversar, brincar. Mas aqui fala, né?
que é melhor ir na casa onde há luto. Por que isso? Por que a Bíblia fala isso? Porque é melhor isso, né? Ele fala aqui, né? Pois a morte é o destino de todos. E aqui realmente estão morrendo muitas pessoas e todos nós vamos morrer. A morte é o nosso destino. Eu vou morrer, você vai morrer que está me ouvindo. Eu não estou com nenhuma doença. Espero viver mais 52 anos ou mais do que isso. Mas vai chegar um dia. Pode ser menos que isso. Não sei quando vai ser. Espero que demore. Mas nós vamos nos encontrar com a morte. E fala aqui, ó, os vivos devem levar isso a sério. Quando a gente está lá no luto, lá no velório, a gente pensa, opa, eu também vou estar aqui um dia. E a gente tem que pensar na nossa vida depois da morte. O que vai acontecer? Não pensar só nessa vida agora, nessa vida terrena, nessa vida material que nós vivemos. E por isso está o título dessa palestra, né? Que Jesus é o caminho. Vamos para João, capítulo 14, versículo 6. Olha só. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Opa! Jesus é o caminho. Ele não é só o caminho. Ele é a verdade. Opa! Nós lemos lá atrás que a palavra de Deus é a verdade. E aqui nós vemos que Jesus é o caminho, é a verdade também. Então, para a gente conhecer a verdade, a gente precisa conhecer Jesus. E a vida? A vida após a morte, o caminho é Jesus. E ele fala aqui, ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fala que ninguém chega até Deus se não for por Jesus Cristo, porque Jesus é o único caminho, é o único caminho, não tem outro, ninguém consegue chegar se não pegar esse caminho, não tem outro caminho. Não adianta você falar, Orlando, você pegou esse caminho e olha, eu tenho outro, a gente se encontra lá na frente. Não é isso que está escrito aqui, fala que Jesus é o único caminho. Se a gente quer chegar a Deus, quer chegar ao Pai, que é Deus, só tem que pegar esse caminho, que é Jesus Cristo. E como que nós pegamos esse caminho? Como que a gente pode fazer isso? Vamos, nesse momento, para 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 6. Olha só. 1 João 2, versículos de 3 a 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Opa, então eu tenho que andar como Cristo andou. Tenho que obedecer aos mandamentos. E tenho que imitar a vida de Cristo. Opa, Cristo é o caminho, eu tenho que andar como Cristo andou. A minha vida tem que ser parecida com a vida de Cristo. E ele deu os mandamentos, não foi à toa, não só para a gente conhecer, mas para a gente permanecer nos mandamentos. Praticar os mandamentos, obedecer aos mandamentos. E imitar Cristo. Então a nossa vida tem que ser assim, a gente tem que pensar, puxa, isso Cristo faria se ele estivesse no meu lugar? Como seria? Será que ele trabalharia tanto? Será que ele iria fazer festa agora, no tempo de pandemia? E aí a gente tem que fazer conforme o que Cristo faria. Para isso a gente precisa conhecer a Bíblia, precisa conhecer a vida de Cristo, saber como ele agia em cada coisa da vida, nas pequenas e nas grandes coisas. Tem algumas coisas que eu queria ler também, que fica em Gálatas capítulo 5, do 16 até o 24. É comprido aqui também. Vamos ler por partes. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então aqui está falando para nós, vivemos pelo Espírito. E não viver mais satisfazendo os desejos da carne. E fala que os dois estão em conflito, o desejo da carne e o Espírito, o que é espiritual. E a gente não faz mais o que deseja. Então a carne deseja algo e o Espírito deseja outro, que é o contrário da carne. Eles estão em conflito, então a gente tem que comprar essa briga. Temos que ir nesse caminho do Espírito. Mas vamos conhecer os caminhos aqui. Aqui fala primeiramente sobre os caminhos da carne. Olha só o que faz aqui a carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Opa, então está falando aqui, se eu faço essas coisas, não vou herdar o reino de Deus. Eu não vou chegar no caminho final lá, que é Deus. Para eu chegar no caminho final, eu não posso viver fazendo essas coisas aqui. Eu, pessoalmente, quando eu conheci o grupo, eu já tinha lido todo o Novo Testamento e leram para mim: Orlando, você já conheço a Bíblia. E aí, você está praticando essas coisas aqui? Eu falei, puxa, eu estou fazendo tudo que não é para fazer aqui. A grande maioria dessa lista aqui eu estava fazendo. Estava seguindo o que a vida pedia, sabe? O que a minha natureza pedia. É assim, nós somos assim, essa é a nossa natureza. E era, embora eu conhecesse já todo o Novo Testamento, eu já continuava fazendo essas coisas. Mas ele fala aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, o que a gente tem que fazer é matar a carne, viver pelo Espírito. Quando eu leio essa escritura aqui, eu penso em dois caminhos. O caminho da carne, o caminho do Espírito. Eu pergunto para você, qual que é o caminho de Jesus nesses dois caminhos? Ele seguiu a carne? Ele seguiu, fazendo as coisas da carne, que a carne deseja? Ou ele seguiu fazendo as coisas do Espírito? Puxa, eu sei que ele fez as coisas, ele seguiu o Espírito. Eu conheço Jesus Cristo. Eu já li sobre ele. E para pegar esse caminho, a gente tem que fazer a mesma coisa. Matar a carne. A carne vai de um lado, o Espírito vai para o outro. O Espírito vai para o caminho de Jesus. Então, eu quero chamar, cada um a querer conhecer mais a Bíblia. Saber como pegar o caminho de Jesus na sua vida, pessoal. Cada um tem uma vida, cada um tem os seus pecados, suas virtudes. E nós fazemos estudos bíblicos. Normalmente a gente vai na casa um do outro e faz os estudos. Esse tempo de pandemia a gente tem se encontrado um na casa do outro, só que cada um em sua casa, se conectando pela internet. E eu pessoalmente tenho estudado a Bíblia com o tio José Roberto, lá de Barra Mansa. Tenho tido a ajuda do Marlúcio, tem sido, muito bom estar com ele. Vejo ele tomando muitos passos espirituais. Semana o Jackson me convidou para estudar a Bíblia com um amigo dele. Infelizmente, no dia eu não pude. Jackson, me fala um pouquinho de antecedência para a gente poder estudar com o seu amigo também. É uma satisfação estudar. E eu quero convidar, abrir para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, para fazer os estudos básicos. Para depois você, pegar a Bíblia, ter condições de lê-la, entendê-la e tirar coisas espirituais, coisas práticas da Bíblia na sua vida. Então fica o convite. Fala com a pessoa que mandou o link para você, que deu o contato para você, que ele vai poder te orientar melhor quanto a isso. Então eu quero agradecer cada um que nos assistiu, esteve conosco hoje. Quero mandar um abraço a todos e quero terminar com uma oração. Deus eterno, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós.
Nos ajude, por favor, Deus, a levar a vida a sério, Deus. A vida espiritual, Senhor Deus. Nos ajude a cada dia matar os desejos da nossa carne, Deus. Cada dia andar mais parecido com Cristo. Nos ajude, Deus, a cada dia andar no Espírito, Deus, que vem do Senhor. Obrigado por esse tempo. Quero orar muito grato pelo seu cuidado por nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, um abraço a todos e até mais. Boa tarde, irmãos. Orlando, obrigado aí pela aula maravilhosa, especial, né? Jesus realmente é o nosso caminho, amém? Obrigado, Orlando. Também eu estou aqui para dar uma boa notícia para todos nós, falar um pouco sobre o Sérgio, né, e a Adriana, que são cristãos antigos, amigos também antigos, especiais, que decidiram agora frequentar a igreja de Guarulhos, né? O Sérgio, como ele mesmo vai falar, é um grande amigo, já fui discipulador dele, realizei a cerimônia do casamento dele, ele foi padrinho, meu padrinho no casamento com a Ana Cristina, há 22 anos atrás. Então nós temos uma história, uma amizade muito especial. E recentemente, né, eles foram para Bananal com a gente, a meu convite lá para o culto de Bananal, em outubro do ano passado. De lá para cá a gente vem tendo várias conversas e restaurando a nossa amizade, restaurando a nossa fé. E eles se sentiram tão acolhidos e amados pela igreja de Guarulhos. E eles então, nós iniciamos aí algumas conversas, alguns ajustes das duas partes, dei a eles a noção de como funciona a igreja de Guarulhos e eles falaram do coração. Tem sido ótimo, vocês são grandes amigos, eles são grandes amigos. Tenho certeza que eles vão acrescentar muito na igreja de Guarulhos. Assim como eles falam que têm sido acolhidos e se sentido amados, eles também vão contribuir muito. Eu tenho plena convicção disso também, né? Eu queria falar alguma coisa sobre eles bem rapidamente, e queria ler duas escrituras que me fazem pensar sobre vocês, Sérgio e Adriana, né? Paulo, em Romanos 16, ele faz algumas saudações pessoais, e aí ele fala, entre tantas, né? Ele fala: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Então eu vejo assim em vocês esse perfil de Áquila e Priscila, né? Colaboradores, vocês são muito colaboradores. Arriscaram a vida por mim, ou seja, são pessoas próximas, que eu tenho muita liberdade para falar com o Sérgio, coisas do meu coração, com a Adriana, que tem me ajudado muito, porque ela é psicóloga, e com essa questão do meu irmão, você tem sido uma grande ajuda, Adriana, muito obrigado. E não apenas eu, como ele fala, mas todas as igrejas, né? Então, eles realmente, por onde eles passam, eles ajudam muitas pessoas, e agora eles estão vindo, eu creio, para ajudar muito nós aqui da igreja de Guarulhos. E aí, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, ou seja, Priscila e Áquila eram muitos servos, e Adriano e Sérgio também já se colocaram à disposição para servir na igreja. Eu agradeço muito essa disposição, essa servidão e essa colaboração, né? Então, essa é a primeira escritura. A segunda está lá essa aí que eu falei está em Romanos 16:3. Agora em Atos 18, o títulozinho, subtítulozinho aí é Priscila, Áquila e Apolo. Então, diz assim, olha só. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Então, Paulo estava numa viagem, quem estava lá com ele? Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. Então, a mesma coisa do Sérgio. O Sérgio rapou a cabeça por causa de um voto que ele fez, né, Sérgio?
chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu. Mas, ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Amém? Então, olha só. Eles eram servos, mas eles eram também muito convictos, né? Eles ouviram, acompanharam Paulo nas viagens, você vê a intimidade, né? Assim eu me sinto com o Sérgio e a Adriana, são grandes amigos, íntimos, a gente se sente à vontade para falar do coração, nos momentos alegres, nas dificuldades. E aí, Paulo, então, ali naquela região, ele deixa Priscila e Áquila ali em Éfeso, vai fazer o trabalho dele, mas lá, naquele momento, Priscila e Áquila acabam ouvindo Apolo pregar e o convida, então, para ir até a casa deles e ensinar Apolo a mensagem com mais exatidão. Ou seja, era um casal que ensinava, um casal que cuidava. Me parece assim um líder de ministério dos novos, né? Que vai lá e ajuda um cristão novo a ter mais convicção. Aí depois eu não li, mas depois que Apolo passa por esse aperfeiçoamento, né, vamos dizer assim, de aprender com mais exatidão a mensagem, ele sai pregando fervorosamente, corajosamente, porque ele ganha convicção. Então eu tenho muita visão por vocês, que vocês vão poder ajudar muito aqui na igreja, servir um ministério, uma igreja em casa, vocês têm todas as condições, pelos anos de vida que Deus tem dado a vocês, e o coração de vocês, o desejo de vocês de ficar na igreja. Vocês poderiam ter ido para vários lugares, outras igrejas, mas decidiram se aproximar de nós. Então eu me lembro daquela escritura que João fala: aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Vocês tomaram essa decisão de se aproximar de nós, nós vamos aproximar de vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma amizade especial, que Deus vai usar muito, e eu creio muito que vai, como Paulo, Priscila e Áquila e Apolo, tudo isso envolvido no reino de Deus, vai produzir muitos frutos. Eu tenho plena convicção. Sejam bem-vindos. Eu queria que todos nós da Igreja de Cristo dessemos um bem-vindo aí, ligássemos para eles. Bem-vindo, Sérgio, bem-vindo, Adriana, a família de Deus aqui em Guarulhos. Sejam bem-vindos e contem conosco, amém? Estamos orando por vocês hoje e sempre, e vamos junto nessa batalha. Falou, Sérgio, falou, Adriana. Um abraço, tudo de bom para vocês, viu? Sejam bem-vindos. Bom dia, igreja. Eu sou o Sérgio. Eu sou a Adriana. Nós somos casados há 18 anos. Nós fomos batizados em épocas diferentes no grupo de universitários, a Adriana em 1998 e eu em 1997. Depois nós fomos transferidos para a Igreja de Santana, permanecemos por longos anos na Igreja de Santana, até a unificação dos cultos na Barra Funda, né? Também permanecemos lá na igreja localizada na Barra Funda. E no final do ano passado, eu e a Adriana, nós decidimos ficar mais próximos da igreja de Guarulhos, né? Porque eu particularmente, o Ivan foi meu discipulador, meus primeiros discipuladores. Eu tive a honra de ser um dos padrinhos do Ivan e da Ana Cristina, e também o Ivan acabou celebrando o nosso casamento, né? E sem contar que nós temos também muitos amigos antigos que estão na igreja de Guarulhos, né? E a nossa perspectiva é
que possamos também conhecer novos amigos, né, para que possamos estar mais próximos de Deus. Oi, eu sou a Adriana e é um prazer enorme fazer parte dessa família espiritual. Eu e Sérgio agradecemos muito a acolhida de vocês. Nós temos sido muito amados por essa igreja. Nós temos amigos muito queridos e, em especial, nós queremos agradecer muito a amizade do Ivan e da Ana, que tem acompanhado a gente, tem se aproximado muito mais da gente nesse período de transição. É um momento novo para a gente, mas nós estamos muito desejosos de fazer novas amizades, de servir muito mais a Deus nessa igreja. Enfim, nós estamos à disposição e queremos muito conhecer e fazer parte mais intensamente dessa igreja. Um grande abraço a todos. Oi, igreja, bom dia. A gente está aqui para falar do Sérgio e da Adriana, para dar um bem-vindo muito especial para eles. Para a gente é muito fácil falar deles, porque essa amizade começou com um discipulado, né? Um discipulado duro, né? Um discipulado barra pesada, né? E eles foram forjando o nosso caráter espiritual ao longo desses anos, com muito amor, sempre alicerçado no amor. Isso foi crescendo e hoje eu posso dizer que é um dos meus grandes amigos, né? Aqueles amigos que a vida inteira você conta em uma mão apenas, né? E tanto o Sérgio como a Adri, os dois muito excepcionais, maravilhosos, né? Eu faço ideia o que a igreja de Guarulhos vai ganhar com a presença dos dois. Se preparem, né? O Sérgio é o Pedro, é o cara todo cheio de amor para dar e muito prático, né? Às vezes o amor prático ele traz lições, né? Mas é muito intenso sempre. E a Adri, vou dar uma dica para vocês da Adri. Quando ela colocar a mão assim, ó, a testa franzida e levantar a sobrancelha, você pode ter certeza que vem uma dica espiritual daquelas mais valiosas do mundo. Sérgio e Adri, sejam bem-vindos à Igreja de Guarulhos. Amamos vocês. Sérgio, Adri, a gente se emociona quando fala de vocês. Vocês nos ajudaram desde o início, né? E desde o início nós estamos aí junto com vocês, e vocês são um dos nossos melhores amigos, todo mundo sabe, são irmãos, né, verdadeiros, e vocês têm muito a oferecer também para a Igreja de Guarulhos, viu? Sejam muito bem-vindos e eu amo demais vocês, demais, viu? Beijos. Sejam bem-vindos. Agnus Dei.